Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu curso FISMAT, o projeto FISMAT que eu preparei para os alunos do ensino médio que têm dificuldades, em aprender física e matemática. E aqui eu vou ensinar os macetes, vou ensinar tudo o que vocês precisam aprender para se dar bem, tanto nas provas do ensino médio quanto nos vestibulares e no Enem. Eu sou o professor Ricardo, bacharel em meteorologia pela USP, e vamos dar seguimento a nossa aula. Bom, agora a gente vai entrar em cinemáticas, introdução e exercícios, mesma coisa do vídeo anterior, só que com novos exercícios, nível básico, parte 2. Um caminhão parte do quilômetro 30 de uma rodovia. Leva uma carga até o quilômetro 145. Então, na ida, é do quilômetro 30 até o quilômetro 145. Então, dessa mesma estrada. E daí ele volta em seguida para o quilômetro 65. Então ele sai do quilômetro 145 e volta para o quilômetro 65. Determine a variação de espaço do caminhão entre o início e o final do percurso. Vamos lá? O item A diz o seguinte: ΔS é igual a S2 menos S1. Essa é a formulinha. Então, eu pego o S2, que é o espaço final, que é 65 na ida, né? E o S1, que é o estado inicial, que é 30, que é o começo da viagem. Daí, fazendo a continha, dá 35 quilômetros. Agora, a gente tem que calcular o item B, que é a distância percorrida pelo caminhão nesse percurso. Aí a gente vai fazer em algumas etapas. Primeiro a gente tem que calcular o ΔS da ida e depois o ΔS da volta. O ΔS da ida a gente vai pegar, ele foi do 30 até o 145, então a gente vai fazer 145, que é o final, menos o 30, que é o inicial, que dá 115 quilômetros. E na volta a gente vai pegar o 145, que é o inicial, e o 65, que é o final, então fica 65 menos 145, que dá menos 80 quilômetros. Daí você tem a formulinha, né, da distância, que em módulo você tem o ΔS da ida e mais o ΔS da volta, também em módulo. Por que em módulo? Porque o ΔS pode ser muitas vezes negativo, então para a distância o que interessa é o valor absoluto, é o valor positivo, tá bom? Então, seguindo, a gente tem que o ΔS da ida é 115 e o ΔS da volta é 80 e não menos 80. Então, somando isso dá 195 quilômetros, tá legal? Exercício super simples, básico. A gente vai evoluindo conforme eu for fazendo os exercícios. Vocês vão pegar cada exercício cabeludo aqui, gente. E eu vou fazer tudo à mão. Eu não vou fazer mais dessa forma como eu estou fazendo. Eu vou fazer à mão para poder explicar melhor para vocês. Mas a gente vai ter bastante exercício de desafio. Eu quero ver vocês estudando, eu quero ver vocês fazendo e depois vocês assistindo a minha correção para ver se vocês erraram, para ver se tem alguma dúvida que ficou no ar, etc e tal. Vai ser bem legal o curso, hein, gente? Vamos continuar? Bom, nesse exercício nós vamos falar sobre dois automóveis A e B que partem no mesmo instante de uma cidade X com destino a outra cidade Y, distante 420 km de X. Então, Y está a 420 km de X. O automóvel A faz o percurso em 5 horas e o B em 6 horas. Pode-se afirmar que, item A, o automóvel B percorreu uma distância maior que a percorrida por A. Não! O automóvel B percorre os mesmos 420 km que o automóvel A. Isso está no enunciado. Item B. A velocidade escalar média de B é maior que a de A? Vamos ver. A velocidade média escalar de A
é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média de A é 420 sobre 5. 420, que é a variação de espaço, e 5, que é 5 horas. Eu estou calculando, então, em quilômetros por hora, tá? 420 km sobre 5 horas, que dá 84 km por hora. Daí, para calcular a velocidade média, né, escalar média de B, a gente calcula ΔS sobre o ΔT novamente. Daí a gente tem o 420 sobre 6 horas, que dá 70 km por hora. Voltando no item B, ele fala, a velocidade escalar média de B é maior que a de A? Não. 70 km é menor que 84 km, então está errado. O item C, é possível que em algum momento B tenha sido mais veloz que A? Bom, sim, em algum intervalo de tempo o automóvel B poderá ter velocidade superior à do automóvel A, contanto que ele percorra os 420 km em 6 horas. Ele pode estar num momento a 20 km por hora, em outro momento a 200 km por hora, desde que ele cumpra em 6 horas os 420 km, ele pode sim ter em algum intervalo de tempo uma velocidade superior do automóvel A, nada impede. O item D. A esteve sempre na frente de B. Não, teve um momento que A parou ou diminuiu sua velocidade. Ou melhor dizendo, teve um momento que A pode ter parado. Não que ele parou, pode ter parado ou diminuiu sua velocidade. E no item E, A e B não pararam nenhuma vez durante a viagem. Está errado. A pode ter parado. Então, a resposta correta desse exercício é o item C. Tá legal? Que é possível que em algum momento B tenha sido mais veloz que A. Vamos para o próximo? Um automóvel parte do quilômetro 73 da via Anhanguera às 6 horas e 45 minutos e chega ao quilômetro 59 às 6 horas e 55 minutos. Calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse percurso em quilômetros por hora. Vamos lá, gente. A velocidade escalar média do automóvel A é dado por ΔS sobre ΔT. Então, a gente vai ter S2 menos S1 sobre 10. O que é 10? É você pegar 6 horas e 55 minutos menos 6 horas e 45 minutos, que dá 10 minutos. Então, fica S2 menos S1 sobre 10. Daí, então, a velocidade escalar média de A vai ser 59, que é o espaço final, menos 74, que é o espaço inicial, sobre 1/6. 1/6 é exatamente 10 minutos. Eu vou até mostrar na próxima passagem. 10 minutos é igual a 1/6 de hora. Certo? Se fosse 20 minutos, seria 2/6. Se fosse 40 minutos, seria 4/6. E se fosse 60 minutos, seria 6/6, que daria 1 hora. Tá correto? Então, vamos lá. A velocidade média escalar de A, então, vai ser menos 14, que é 59 menos 74, sobre 1/6. Veja bem que 1/6 está no denominador. O 6 está no denominador do 1/6. Então, esse 6 ele sobe para o numerador. Então, fica menos 14 vezes 6. Aí, a resposta é menos 84 km por hora. Tá legal, gente? Não tem muito segredo, são exercícios fáceis. A gente vai evoluindo conforme for passando o tempo. E aí vai ter para todos os gostos, exercícios para todos os gostos, né? E vocês vão aproveitar bastante esse canal. Vamos seguir em frente, então. Eu peço para vocês que, por favor, deem o seu like, que não custa nada.
que se inscrevam e ativem as notificações através do sininho, que compartilhem, porque vocês estarão ajudando muita gente e desta forma ajudará também o meu canal. Eu agradeço demais a participação de vocês, comentem à vontade, fiquem à vontade, tirem suas dúvidas e vamos nessa. E eu peço para vocês que fiquem atentos ao vídeo da parte 3, que será introduzido entre hoje e amanhã, dessa introdução de cinemática, tá legal? Um forte abraço. Até mais, pessoal.